Gente, vamos ver agora aqui o exemplo em cima daquela situação do íris. Bacana? Aí carregou, vou carregar o dataset. Aqui, ó, fiz a cópia, tirei aquela class, né? Por quê? A coluna class. Se eu deixo isso aqui classifico, eu já tenho o label, aí ele vai agrupar por isso aí, vai ficar exatamente igual. Eu não fiz cluster, na verdade, nenhum, né? Tá? Aí por isso que tem que tirar a coluna aqui, class. Né? Que aí ele tirou aqui. Aí agora, ó, aqui, gente, para tudo e presta atenção nesse setup. Aqui é que vai fazer toda a diferença. Ó, para cá, people. Ó, olha o que eu tive que fazer aqui para o negócio funcionar. Eu tive que usar esse redutor de dimensionalidade para poder funcionar. Tá? Esse PCA chama Principal Component Analysis. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar os elementos de maior variância dos meus dados e vai colocar naquele número de dimensões, que aqui, por acaso, eu botei 2. Tá? Então, normalmente, aqui a gente tem 4 dimensões lá, concorda comigo? Tem 4 dimensões. Então, como eu reduzi para 2, tá? Ele funcionou bem, tá? Com esse aqui. E esse PCA method é o motor desse algoritmo. Então, ele tem vários motores possíveis, entendeu? E eu gosto, pessoalmente, de usar esse kernel, porque tá? Ele costuma funcionar bem para problemas mais complexos. Tá? Ele costuma funcionar bem. Eu já fiz testes e dentre os vários motores que esse PCA... Tá, gente, eu estou falando assim para não entrar em detalhes da matemática que está lá por baixo, tá? Então, esse kernel é um dos motores que melhor funciona para esse caso, tá? Tá bom? E aí, com isso aí, ele funcionou bem. Daqui a pouco, depois que eu explicar isso aqui, eu vou mostrar um negocinho. Deixa eu ver se eu... Rapaz, quer ver? Deixa eu ver se eu me lembro aqui agora. Quer ver? Rapidinho, peraí, ó. Rapaz, é tanta coisa que, às vezes, de cabeça, você... Acho que era naquele primeiro. Aquele pair plot. Quer ver, ó? Peraí, só um minutinho, tá, galera? Aqui, ó. Quer ver, ó? Faça o pair plot entre os elementos de DF2. Quer ver? Só para mostrar um negocinho aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Presta atenção aqui. Ah, tá. Quer ver, ó? Eu vou botar aqui DF. Aí eu acho que vai funcionar melhor, porque eu quero mostrar para vocês. Caramba, peraí. Mas a gente às vezes está com a cabeça. Qual era o parâmetro aqui para dar o alvo, cara? Esqueci que era o... Deixa eu ver se eu me lembro se é isso aqui mesmo. Class aqui está maiúsculo ou minúsculo? É minúsculo. Acho que é esse aqui mesmo. Espera aí só um minutinho,
Para eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Vamos ver se agora vai dar certo para mostrar. Ó para cá, galera. Aqui, ó, vermelho, verde, vermelho, são o quê? Íris setosa, versicola e virginia. Olha só. Ó, gente, presta atenção aqui, que isso aqui é hiper, mega, super importante. Você vê que tem um dos clusters, íris setosa, que é linearmente separável de todos os outros. Ou seja, você vê, ó, que ele, em momento nenhum, encosta no outro. Tá vendo aí? Momento nenhum ele encosta. O íris versicola e o íris virginícola tem horas, ó. Aqui, que ele tá até misturadão aqui, ó. Junto e misturado aqui, tá vendo? Tá vendo? Só que o que acontece? Tem horas, tá vendo? Ó? Tem horas que com duas variáveis, ó, tipo petal length e sepal length, você vê aqui, ó, cadê? Ó, praticamente eles não se misturam. Tá vendo? Tem uma certa combinação de só duas variáveis, que o azul nunca mistura e o verde com o vermelho praticamente não mistura. Sacou? Então, isso aqui já está me dando uma pista, o quê? Que dois componentes desse, de repente, é o suficiente para eu separar. Por isso que esse número de componentes que deu 2 aqui, deu bom para separar em 3 grupos. Certinho como era para ser. Conseguiram mais ou menos captar a mensagem aí, gente? Ó, vamos olhar aqui a figura. Se você olhar aqui a figura de novo, ó, você vai ver que tem uma combinação, outra aqui, ó, de 2, ó, que o verde e o vermelho quase não se mistura. Tá vendo aí? Tem algumas situações, ó, tem outras que aqui, ó, lascou aqui, tudo misturado. Mas tem outras que aqui, ó, quase não se mistura, praticamente não se mistura. Tá vendo? Por isso que quando eu botei aqui o PCA componentes igual a 2, deu bom. Tá vendo? Tá? Então, quando eu consegui reduzir essa dimensionalidade, ele encontrou para mim quais eram as dimensionalidades, duas importantes, para conseguir representar esses dados ali para mim. Quando você coloca dois, ele faz a combinação, né? Ele acha qual daquelas dimensões lá, no componente principal dela, ele faz uma matemática bruta lá por trás, mas ele encontra, ele faz a transformação, mas encontra quais as que são importantes para mim. Tanto é, ó, que se você for, quer ver, ó, rodar aqui e depois rodar o dado transformado, você vê, ó, ele mudou, ó, de 5 para 2, ó. Tá vendo? Tá? Ele mudou. Beleza? Então, ó, se você for ver o dado transformado, você vê, ele criou duas dimensões para mim. Você vê que, a princípio, se você olhar aqui, não tem nada a ver. Entendeu? Mas ele faz os cálculos de modo que realmente ele consiga representar aqueles dados originais com duas dimensões perfeitamente, tá? E aqui a gente consegue ver isso, que duas é legal, porque a gente vê que tem uma combinação aqui de 2 que realmente, praticamente, não mistura o verde com o vermelho. Entendeu? Tá? Eu acho que aqui... Depois eu ponho essa outra cópia aqui com isso aqui, porque eu não botei. Você viu que eu fiz agora, né? Tá com esse gráficozinho. Mas concorda que dá para ver? O bom que também estou gravando aqui, né? Aí dá para entender depois a moral da história. Oi? Hã? Ah! Não, Opa! Tá? Não, então, como a gente parou aqui, então eu dou a pausa aqui e aí eu continuo. Então. Continuando aqui, então, vamos dizer assim, o pulo do gato mesmo foi aqui, né?
usar esse método de redução de dimensionalidade para melhorar a qualidade lá do método, tá? Então, aqui a gente já executou. Aí, ó, cria aqui os modelos, né? Eu indico qual é com K e sem K, e aí, na hora que roda, aí você vê, ó, que ele vai funcionar bonitinho. E por incrível que parível, até o que não tem K, igual a colega pediu, professor, como é que eu sei depois o K do que não tem K? Aí eu botei aqui para vocês verem, ó. Onde que roda ele depois do PCA? Aí eu já fui rodando tudo para baixo, tá? Aí, ó, o que ficou melhor do que tem K, o K-Means com 3. Agora eu vou rodar o que não tem K. Aí, ó, quer ver? Deixa ele dar aqui o resultado. Ó, foi o AP, o coeficiente de silhuete dele, 89,99. Né, que eu vi por acaso foi o mesmo aqui. E aí eu botei aqui, ó, esse cálculo aqui, ó, tá vendo? Ele diz quais os centros e diz, é o número de cluster melhor dos 100K. Igual a 3. Então, um método que eu não leio o K a princípio, ele também chegou o K igual a 3 e você vê que o método, o valor do silhuete dele deu igualzinho. Tá? Deu igualzinho. Foi o K-Means aqui em cima, ó. Aqui, não. Ó, K-Means com 3. O silhuete 0,8999. O 100K, qual foi o melhor? Foi o melhor técnico de clutch, AP. Por acaso, também deu o melhor silhuete. Deu mesmo. E aí, lembra, igual a colega perguntou, professor, como é que eu sei o número de cluster que esse que eu não dou o K tem? Aí eu mostrei aqui, ó. O número do cluster melhor do 100K. 3. 100K e 100K sem PCA deu mesmo também. Não, tudo bem. Mas eu estou falando para dar o 3. Entendeu? Porque a gente já sabia a priori que era 3. E mesmo sem eu dizer, você vê que a técnica chegou no 3. Tá? Em momento nenhum, eu forcei que o K fosse 3. Concorda? Em momento nenhum eu forcei isso. Tanto é que mesmo o método que não pede o K a princípio, também chegou que o número de cluster, o K para ele também é 3. E, por acaso, também deu o mesmo coeficiente de silhuete do que tem o K. Então, só comprova que isso aí está certo mesmo. O número de cluster ele deu 2. Tá? Isso. Tá bom, gente? Entenderam isso aqui? Aí eu botei esse comandinho aqui para mostrar que deu 3 também. Tá? Tá vendo aqui, ó? Ele mostrou aqui os centros, aí eu contei quantos centros tem, tá? Que indica que o centro, aqui é o centro, tá vendo? Cluster centers. Ele me diz quais são. Se eu tenho 3 centros, quer dizer que eu tenho 3 clusters. Ok? Então, mesmo o método que não pede o K a princípio, o melhor deles também ficou com 3 clusters. Beleza? Tá? Aí eu comparo os melhores. Aí, por acaso, aqui, do jeito que o meu algoritmo aqui ficou, se empatou o silhuete dos dois, ele pega, a princípio, o que tem K. Pode mudar isso? Pode. Eu quis fazer assim, pegar o que tem K. Se os dois derem iguais, concorda? Não faz diferença. Pega um ou outro. Tá? Aí,
né? Eu boto aqui, ó, qual é o cluster, aí ele põe cluster 0, 1, 2, tudo mais aqui. Legal? Colocou aqui, né? Aí eu dou aqui, ó, o Evaluate Model. Peraí, deixa eu ver um negocinho aqui, peraí. Você removeu a classe nesse exemplo? Não, removi lá em cima. Não, eu tinha removido aqui. Tanto é que aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó, eu dou df2, eu dou um drop nele, ó. Tá vendo? E aqui eu rodo ele com df2, ó. Tá vendo? Eu não rodo com df. Mas lá embaixo ele tá com a classe. Você recriou a partir do... Não, espera aí, deixa eu só ver aqui. Lá embaixo eu vi que tinha classe. Não, Olha. Mistério. Eu tenho que olhar aqui, mas pô, é engraçado que eu rodei com df2 aqui, né? Que o df2, ó, eu dei o drop aqui, né? Esquisito. Espera aí. Tá. Engraçado, porque você vê, ó, na hora que ele roda aqui, ó, eu rodo, ele roda com isso aqui, tá vendo? Não tem QR, não tem nada aqui. Não tem nem, tá vendo? Ele roda em cima dessas duas colunas aqui. Entendeu? O pessoal usa COBOL também, tá? COBOL dá 400 casas de precisão. Ué, aí, ó, agora rodou direitinho, mistério. Algum lixinho que ficou lá. Tá vendo? O que o certo é esse aqui. Aí, tá vendo? Eu dou aqui o Evaluate Model, né? Aí, ó, se eu mando desenhar, ó, olha lá como é que ele ficou bem divididinho, ó. Tá vendo? Como é que ele ficou bem dividido? Ficou top, né? Tá vendo? Ficou legal, né? Tá? Ficou muito bem divididinho o negócio, né? Aí eu salvei aqui, ó, o Plantas Cluster, joguei lá na IA generativa. Cadê aqui? Tá vendo? Eu pensei aqui, ó, pensando como um botânico especialista em flores e plantas, leia e analise o arquivo Plantas Cluster de modo a me dar nome sugestivo para cada um dos 3 clusters da coluna cluster que representam flores. Aí ele me deu, tá vendo? Aí aqui tem toda uma análise, blá, 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 aqui, tá vendo? Tá vendo? Aí ele deu aqui, ó. Vai ver vê se tu não pulou alguma coisinha aí. Entendeu? Então, você vê que ele deu o nome bonitinho, tá? Aí o que eu fiz? Eu substituí aqui pelo nome aqui sugerido, igual tá aqui, né? Tá? E aí ele me deu aqui, ó, cluster majestoso de grande porte, versátil do campo, blá, blá, blá. Tá? Aí, olha aqui, se você quiser, pode rodar aqui embaixo, que aí ele vai te dar, lembra aquela árvore de decisão? Para ele te dar, ó, espera aí,
Será que eu peguei aqui certinho? Peraí. Peraí. Arquivo, plantas. Peraí. Def named. Peraí. Deixa eu ver se eu botei aqui direitinho. Deixa eu ver aqui. Display def named. Tá certinho. Aí aqui data def named. A variável lá. Esse cluster aqui tá maiúsculo ou minúsculo? Peraí. Olha só aqui rapidinho. Que cluster. Tá. Então vamos lá. Ah, tá. Agora pegou. Target mapping. Pegou certinho aqui. Né? Aqui, display. Hã? Peraí. Não entendi. Cliente paulista também da sua lá. Os nomes que você deu. Cliente paulista? Cliente elite, tradicionalista, majestoso e versátil. Tá certo? Peraí, será que eu errei aqui na hora de... Peraí, então. Calma aí, ó. Plantas cluster nomeados. Peraí. Não, eu apago e crio de novo. Melhor. Vamos ver. Se agora vai... Hã? Ah, é. Na hora de trocar aqui, ó. Uai. Rapaz, eu bebi, hein? Tinha que ser... o 0 é majestosas de grande porte. Ih, eu errei, ó. Majestosas de grande porte. O 1 é delicadas miniaturas. O 2 é esse ali mesmo, né? Versáteis do campo, é. Então vamos rodar de novo. Deixa eu apagar esse aqui. Valeu, obrigado, gente. Agora vamos ver, né? Tá, agora parece que vai, né? Vamos ver aqui no setup aqui. Agora parece que foi, né? Mistério. Valeu, rapaziada. Obrigado. Aí... vamos lá. Aí, create model. Aí eu botei a árvore de decisão. Né? E evaluate. Aí a gente tem até como botar aquela decision tree para olhando ela, aí a gente tem como decidir baseado nos dados qual é o tipo, tá vendo? Até chegar na folha, ó. Esse aqui já é uma solução. As soluções aqui, essa, tá vendo? Até chegar em uma folha. Tá vendo? Esse, tá vendo? Esse aqui, tá vendo? Aí você tem como ir passeando e chegar na solução. Né? Folha quando não tem mais para baixo. É quando não tem mais, aí é folha. Tá? Aí ficou legal. Né? Daqui a pouco eu volto lá e atualizo, porque até com esse concerto ali que o colega viu, rapaz, eu nem tinha visto, que eu jurava que eu tinha copiado aqui certinho. Tá? Mas foi bom que aqui deu para captar a mensagem aí dessa situação.
certo? Aí daqui a pouquinho eu já atualizo o código lá, tá? Bom, agora vamos para o próximo conteúdo. Bom, gente, aqui, agora, nós vamos começar a trabalhar, tá? Continuar no problema de classificação, tá? Mas aí, classificação de sentimentos. O que quer dizer isso? Nós vamos trabalhar aqui com texto, tá? E só... Por que é classificação de sentimento? É que a esse texto, a princípio, está associado um sentimento. Como assim, professor? Quer ver, ó? Para cada texto, eu tenho um rating, tá? Como assim, professor? Já viu na Amazon? Você tem uma estrelinha, péssimo, 2, ruim, 3, médio, 4, bom, 5, excelente. Então, esse rating aqui representa o sentimento, tá? Então, qual é, a princípio, a ideia aqui? Baseado no texto que está escrito, eu quero classificar qual é o sentimento, qual é o rating que aquilo ali tem. Entendeu? Tá? Então, a ideia aqui serviria, por exemplo, para qualquer problema aqui de classificação usando texto. Tá? Então, essa é que vai ser a nossa ideia. Tá gravando. Vai até 5 o sentimento? Vai até 5? Isso. Tá? Então, primeira coisa aqui, ó. Então, aí a gente vai ver agora aqui, aí eu vou explicando conforme eu for fazendo passo a passo aqui, tá? Então, obviamente, primeira coisa aí, vamos rodar aí a instalação do PyCarre, né, que é para a gente usar depois o esquema de classificação dele aqui para a gente. Esse 1 a 5 que o senhor configurou, daria para configurar de 1 a 3? Pode. É porque aqui, que nesse exemplo, né, é que, na verdade, esse exemplo aí é de um web scraping, né, foi tirado as informações justamente da Amazon. Por isso que vai de 1 a 5. Mas podia ser de 1 a 3 também, tá? Esse é o motorista da Uber. Quantas estrelas? O iFood. Tem acho que é Black Mirror, é uma série muito interessante, que tem um episódio lá que fala é um país, é um lugar onde que as pessoas todo dia são avaliadas. Aí a quantidade de estrelas. Aí, por exemplo, até para você comprar uma casa, você precisa ter X estrelas. Só que é interessante que depois aquele negócio acaba... Não é real, é muito forçado as coisas. Aí, às vezes, a pessoa, se ela tá com um dia ruim, aí o negócio vai ladeira abaixo, entendeu? A ideia, mais ou menos, daquele... Não sei qual colega que falou dessa renda universal, vai ser nessa linha aí. Eles já estão preparando a cabeça do povo já. Imagina, já tá... Entendeu? Se o cara tem que ter estrelinha. Se você não dá um bom dia pro amiguinho, você já se... Mas é muito legal esse episódio lá. Mas é que a gente trabalha na TI, daí dá pra fazer um robô e botar pra nós. Bom, já carregou aqui o pip install. Aí, ó, ele vai montar agora o drive. Nesse caso aqui, tá, gente? Vai rodar a partir do drive. Então, conecta. Tá vendo? Continuar. Aqui, gente,
a moral da história aqui, vocês só tem que colocar aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, nesses dois lugares aqui, tu vê que tá igualzinho. O quê? O caminho, tá? E o meu não vai dar certo, não. Esqueci de botar aqui o notebook, ó. Quase que eu me lasco aqui. Faltou aqui, ó, Colab notebook. Ainda bem que eu olhei em cima da bucha. Aí, ó. Viu? Foi só para comemorar que quase que eu errei. Já tem gente entrando no ritmo aí já. Tá? Aí você tem que botar aqui o caminho que você salvou lá o notebook e o arquivo. Tá bom? Aí você, obviamente, vai ter que botar o teu aí. Beleza? Então, o caminho aqui, ó, onde você salvou. O meu tá meu Drive, Colab, Notebook, aula. Tá vendo? Dentro do aula, dia 3. Dentro do dia 3, código 05. Tá vendo? Por isso que o meu ficou esse caminho imenso aqui. Tá faltando essa aí, professor. Colab e notebook. Ah, é, aí, viu? Valeu. Cadê a musiquinha aí de novo? A musiquinha. Tá? Aí roda aqui essa primeira célula. A única coisa que ele faz aqui, ó, ele lista o conteúdo lá daquela pasta. Tá vendo? Aí me deu o código e me deu já o dataset, então tá certinho. Tá vendo? Que dentro da minha pastinha só tinha essas duas coisas. Aí ele muda agora certinho o diretório para lá. Eita, gente, ó, tem mais um vacilozinho aqui, ó. Eu já instalei o PyCarret lá em cima, então, obviamente, eu não preciso instalar ele de novo aqui, né? Tá? Essa célula aqui pode apagar. Tá? Pode apagar. Mas, professor, ela não é também efêmero também, igual ao outro? Como assim? Tipo assim, se eu reiniciar, ele tem que instalar de novo, não? Não, o PyCarret, sim. Esse aí não. Esse aí não o quê? Esses que você excluiu até o anterior? Não, eu excluí o PyCarret aqui porque eu já tinha colocado ele aqui em cima. Ah, tá. Né? Porque por acaso eu tinha esquecido ele de novo ali. Tá? Bom, o que mais aqui? Agora vem uma coisa importante. Ó. A gente vai usar essa biblioteca Space, tá? Que essa é uma biblioteca para processamento de linguagem natural. Essa é uma biblioteca muito boa, tá? Para isso. Tá? Existe um monte, tem NLTK, tem um monte. Eu acho legal essa Space aqui. Vocês já usaram essa aqui? Não. Aí nós vamos usar essa bichinha aqui, essa biblioteca. Tá? E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o dicionário para português dessa linguagem. Aqui, aí a gente vai baixar o LG, que é large, tanto é que vocês vão ver que vai demorar um pouquinho para baixar. Tá? Então, vamos executar logo esses dois aqui, que vai demorar um pouco para executar. Até ele instalar o Space e depois baixar esse dicionário, é grandinho. Tá? Aí a gente baixa essa biblioteca porque ela facilita a vida da gente com um monte de coisa. Aí, tá vendo? Como é no próprio Google, é um pouco mais rápido, mas tu vê que ele tem 568 MB de A sorte que a gente está baixando lá na própria nuvem do Google, aí tá rápido. Se fosse o local,
Pronto. O meu aqui já rodou. Conseguiram aí também, galera? Então, vamos lá. Aí, eu vou instalar aqui, ó, Seaborn para Google Gráfico, Word Cloud para a gente ver nuvem de palavras, e esse GPU tio aqui, aqui que no caso aqui, como eu acho que eu botei, se não me falha a memória, um detector, porque para efetivamente usar GPU, a gente tinha que mudar o runtime aqui, né? Então, aí roda esses 3 pip install aqui, esses 3. Deixa eu ver, rodou. Show! Agora eu vou ler lá o dataset. Aí você vê, ó, aqui tem só um index, né? Aqui tem o texto de revisão, review, teste, e qual é o rating, tá? Então, a gente vê que tem o texto e o rating aqui para ele. Legal? E é óbvio que a gente não pode trabalhar depois. A gente daqui a pouco vai transformar ele. Tá? Então, o rating vai seguir a seguinte convenção. Eu vou fazer uma troca. O que era o 1, eu vou passar para 0, que era 2, eu vou passar para 1, para começar do 0. Por quê? Porque funciona melhor dessa forma, tá? Na hora de processar aqui. Tá? E uma coisa, aqui, ó, essa linha aqui, na verdade, eu tinha colocado aqui, vou até explicar para vocês. Esse dataset aqui, por isso que eu botei o menor com 5.000. Por quê? Porque aqui eu estou até pedindo para ficar só com os 5.000 dados. Na verdade, esse dataset completo é grande pra caramba. E aí, como aqui a ideia é aprender, se eu pegar um negócio grande pra caramba, a gente ia voltar só amanhã para ver o resultado. Porque esse dataset, na verdade, se não me falha a memória, acho que tinha mais de 200.000 dados, era grande pra caramba. Na verdade, essa linha aqui também pode até apagar. Tá? Essa aqui que está DF 5.000. Porque se eu tenho 5.000 e eu estou pegando os 5.000, eu vou continuar com a mesma coisa. Então, não precisa. Esse aqui é só para mostrar o primeiro texto, só para a gente ver como é que fica. Ó, bem macio felpudo, recomendo. Preço imbatível, entrega rápida. Compraria outro quando precisar. Esse primeiro aqui, que a gente não conseguiu ler tudo, né? Tá? Se quisesse ler o segundo, ó, que é o 1, basta mudar aqui, eu botar aqui 1, aí você consegue ler o segundo ali, ó. Produto excepcional, recomendo. Inovador e gostoso de ler. Mas esses aqui estão até legal, mas tem uns que o texto é grandinho, tá? E qual é a moral da história? Daqui a pouco, a gente também vai ter que fazer uma limpeza no texto. Por quê? Apesar de a gente aqui não estar vendo, mas tem caractere esquisito lá no meio, tem gente que põe emoji lá dentro, e a princípio, nesse caso aqui, não está contribuindo. Então, aí a gente tem que fazer uma limpeza desse texto aí. Então, está aqui, ó, pré-processamento do texto. Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui é o quê? Primeiro, eu vou transformar o texto todo para minúscula, tá? Para ele não fazer diferença entre maiúscula e minúscula. Aí eu passo primeiro tudo para minúscula. É lower.
Tá? Aqui, eu botei, tá, uma expressão aqui regular para tirar tags HTML. Tá? Então, porque nesse texto tem. E aí eu criei essa função e eu mando remover HTML de todo mundo. Tá? Porque eu não sei se vocês já viram, você bota no texto caracteres assim especiais, por exemplo, para ficar em negrito, para a letra ficar mais destacada, sei lá, entendeu? Que às vezes o cara coloca, aí isso aí é para limpar, porque isso aí não contribui em nada para eu saber se aquele produto é bom ou é ruim, não contribui, tá? Mas, no caso, seria a mensagem, né? Não, tag, entendeu? Por exemplo, tem assim uma pessoa que fala assim, esse produto é muito bom, e aí o cara bota as tags para isso ficar em negrito. O que só ficar em negrito contribui nessa frase? Nada, entendeu? Para analisar nada, aí eu tiro isso, que indica que aquele texto é para ficar, por exemplo, em negrito. Sacou? Mas esse está fazendo análise do texto como um todo. Porque, Não, esse aqui, ó. Calma aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu criei uma expressão regular e ele vai naquele texto e arranca isso. Automático para mim. Entendeu? Tá? Automaticamente ele vai lá e tira isso para mim. Tá? Tá bom? Aí, aqui, ó. Função para remover pontuação. Né? Pontuação, ponto, vírgula, blá, blá, isso para mim, ponto e vírgula. Aí a gente pega, arranca isso tudo fora também. Tá? Também, ó, eu vou retirar números do texto. Tá? Aqui, antes eu estava até usando esse código aqui, ó, para remover stop words e tudo mais. Aí eu comentei, porque daqui a pouco eu vou mostrar por quê. Tá? Porque o que acontece? Tem palavras que também não contribuem para o texto. Por exemplo, eu tenho e, por, né? São até algumas stop words que são palavras que não contribuem também com o texto. Aí por que eu não tirei elas inicialmente? Por quê? Porque aqui eu fiz um filtro para deixar somente na minha frase. Aí a pessoa pode escolher, dependendo do caso, substantivo, verbo, adjunto e advérbio. As stop words não é nenhuma dessas. Aí por isso que eu não precisei tirar lá em cima, porque se eu falo, eu quero deixar só substantivo, substantivo, verbo, adjetivo e advérbio, essas stop words, artigo, blá, 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 não é nenhuma dessas aí. Então, por isso que eu não precisei. Por quê? Porque eu já sei que ele vai limar isso aí. Entendeu? Para não tirar, precisar tirar a stop word por causa disso. Por quê? Porque todas as stop words, né, não são nem substantivo, nem verbo, nem adjunto, nem advérbio. Entendeu? Aí, por isso que eu não precisei, porque só esse filtro já elimina isso aí. Tá? A ideia foi essa. E principalmente, você vê adjetivo, principalmente se eu quero analisar sentimento, né? Adjetivo é bom, né? Muito, excelente, né? Dessas palavras assim, né? Que caracterizam bem, é importante, né? Tá? Peraí. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui que eu fiz. Na verdade, aqui eu estou fazendo 2 vezes a mesma coisa. Só explicar aqui. O que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui, só um detalhe aqui, tá? Só para testar, que dependendo se você tiver muitos dados, tá? Esse aqui ele faz sequencial, ele vai um por um
Ele pega o primeiro texto e faz esse filtro. Vai para o segundo e faz esse filtro. Nessa célula aqui. Nessa daqui, o que eu faço? Tá? Eu permito ele rodar em paralelo, explorando os cores do processador. Aí ele tende a ser mais rápido. Tá? Na prática, tá? Eu só dei como exemplo, você pode rodar ou um ou outro. Tá bom? Tá? Isso aqui eu só botei porque, se você tiver um texto, tá vendo? Aqui ele tá, essa parte aqui que ele faz o filtro, ó, ele está fazendo em paralelo. Aí aqui, se você tiver muito texto e textos grandes, esse aqui é a tendência a ir mais rápido. Tá? Esse segundo caso aqui, ó. Você, tá vendo? Ele mede até o tempo que você rodar. Peraí, eu esqueci alguma coisa aqui. Eu não rodei essa célula aqui, né? Aí realmente não funciona, não. Esqueci de rodar. Pronto. Aí se eu rodar aqui agora, aí ele vai mais rápido. Tá vendo? Ele está rodando em paralelo. Aí a tendência é ele ir mais rápido um pouco. Eu acho que, no caso aqui desse Colab aqui especificamente, não vai. Por quê? Porque aqui na CPU, porque eu já vi nessa gratuita do Colab, ele disponibiliza pouquinho. Entendeu? Então, não vai fazer... Não, eu sei, mas não vai fazer assim... não vai ter aquele ganho de desempenho legal. Agora, por exemplo, igual vocês aqui, tem um processador Xeon aí com 32, 64 cores, né? Tá? Aí ele mostra aqui, ó, como ficou. Aquele primeiro, lembra? Texto macio, felpudo, bababá. Ó como é que ele ficou agora. Bem macio, felpudo, recomendo. Preço imbatível, entrega rápida, compraria quando precisar. Você vê, ele já mudou. Se você olhar aqui em cima, ó. Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó. Lock 0. Você vê que já mudou, ó. Tá? Porque agora ele... Mas ele consegue entender depois? Não, porque dá para entender, né? Tá. Aí, deu para entender, ó. Bem macio, felpudo, porque antes ficaria bem macio e felpudo. Mas dependendo da pontuação, às vezes muda o sentido, né? Não mas a ideia aqui é pegar pelo conteúdo aqui. E aqui a gente tem esse lemmatais, que é para ele tirar a declinação, às vezes, da palavra, entendeu? Que às vezes o que importa, por exemplo, é a palavra em si, coração, corações. Em vez de ficar duas palavras diferentes, eu reduzo para o singular dela só, entendeu? Por exemplo, casa, casinha, casão. Casa. Aí, para não diminuir a variabilidade aqui das palavras, aqui nesse caso, entendeu? Tá? Ó, rodou, deixa ele acabar de rodar. Depois a gente vê aqui como é que ficou, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é legal. Quer ver? Depois eu vou até mostrar esse exemplo aqui, só para vocês entenderem como é que funciona esse lance da lematização, que aqui tem algumas palavras, aí fica mais fácil de vocês entenderem. Quer ver? Só acabar de rodar aqui, aí eu mostro nesse exemplo pequeno aqui que está comentado, que eu botei aqui só para vocês entenderem o que é essa lematização aí. Gente, eu vou até pedir um favor, que esse aqui demora um pouco, enquanto está rodando, vou dar uma pausa. Ele já deve ter terminado, terminou.
Aí, ó, olha só como é que, ó, em vez de ser bem macio, do recomendo, ele passou para infinitivo, ó, recomendar. Preço imbatível, entrega, né? Ele botou entregar, tá vendo? Ó, entrega rápida, tá vendo? Ó, em vez de compraria, comprar quando precisar, tá vendo? Então, aqui, ó, outro exemplo, ó, olha aqui, ó. Aqui tem as palavras. Eu vou lematizar aqui para vocês entenderem, ó. Olha como é que fica legal. Só para vocês verem. Aqui. Atuar, atuado, atuando, ação, ator, atores, atriz, América, americano, animado, animação. Tá vendo? Tem algumas palavras aqui e aí a gente vai lematizar e ver como é que fica depois, ó. Então você vê, ó, atuar, beleza. Atuado, atuar, tá vendo? Atuando, atuar. Tá vendo? E aí ele vai, ó. Tá vendo? Aqui, atores, atrizes, ele jogou tudo. Aqui, ator e atores, ó, para ator. Tá vendo? Aqui. Então, ele... Não ele vai... A lematização é para tentar tirar essa variabilidade. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aqui, aparentemente, tá vendo? Aí ele tenta ver, na medida do possível, a tirar essas declinações, entendeu? Para ajudar, para diminuir a variabilidade do negócio. Entendeu? Senão o texto fica com muitas opções, entendeu? Aí fica difícil, tá? A ideia é essa. Tá ok? Aí aqui ele faz uma contagem aqui, só para a gente ter uma ideia dos ratings aqui. Aí aqui, aqui eu estou fazendo uma brincadeira aqui só para a gente fazer um gráfico. Para fazer o gráfico. Olha só, aí fica bem legal que ele vai fazer um gráfico representando, ó, vendo aqui, ó, revisão média. Qual é o tamanho, tá, dos textos? Você vê que o grosso do texto está aqui, com 10 palavras. Tá vendo? Aqui, ó. Já o bom, mais ou menos aqui, ó, uns 15. Né? Quer ver? Ó? Aqui, ó, o péssimo já tem mais, ó. O ruim também, tá vendo? Mas tem texto, ó. Você vê que normalmente, ó, o ruim e o péssimo, você vê que os textos costumam ser bem maior do que os outros, tá? Além de falar o problema, tem que xingar também. Tá vendo? Aí aqui só está mostrando como é que está a distribuição aqui da quantidade de palavras, tá? Tá bom? Aí aqui, tá vendo? Aqui ele dá, ó, qual é o tamanho médio, tá? Dos textos, tá vendo? Aqui, na média, aqui, ó, né? Aí ele te dá o tamanho médio, tá? Ou seja, que tá aqui na média, aqui, ó. Tendência central aqui, tá? Bom, aqui, o que é esse word cloud? Ele vai fazer aqui o quê? Desenhar para a gente ter uma ideia da nuvem de palavras. Então, ó,
Aqui tem a nuvem de palavras de todas as revisões. Tá? Beleza? Já aqui, ele tem para cada uma das revisões. Ó. Para a da péssima, tem aqui, aí você vê, defeito, travar, péssimo. Você vê que o não aparece bastante. Tá vendo? Então, é isso aí, tá vendo? Ó? Já dá ruim, ó. Só de não sair muito falado ali, acho que é. Aí azar, infelizmente. Entendeu? Né? Aqui a gente está só para ter uma ideia, entendeu? Para a gente ter uma ideia disso aí. É porque aqui eu estou mostrando absolutamente todas. Às vezes você poderia ver só as 10, as 20 que mais aparece, entendeu? Aí, tá vendo? Para revisão média, boas e excelente. Tá vendo? Aí já aparece, ó, ótimo, bom, tá vendo? Imbatível, tá vendo? Já aparece outras palavras, aí excepcional no que é excelente e tal, né? Tá? Aí aqui, ó, ó para cá, gente. Aí eu vou separar os dados, tá vendo aqui em sentences e labels. Tá? O label é o rating lá e sentença é o texto, né? E aqui eu vou separar aqui os dados, tá? Em treinamento e teste. Tá vendo? Sentenças de treinamento, sentença de teste. Y de treinamento, que é os labels de treinamento, e Y de teste, que é o label de teste. Esse train test split, como o próprio nome diz, split ele vai dividir, fatiar em treinamento e teste. E quem que ele vai fatiar? A sentença e o label. Eu estou dizendo que o tamanho de teste vai ser 10%. Aqui eu estou dando a semente, né, do gerador de número aleatório para eles. No caso, quando eu dividir para mim e para você, se tiver o mesmo random state, vai dividir igualzinho, né? E stratify labels, ou seja, ele vai manter aquela proporção. Beleza? Vai manter. Então, vamos rodar. Aí aqui, ele está me dando a quantidade. Tá? Então, se eu tenho 5.000, né, dados, então 510% ficou para teste e o resto para treinamento. Tá? Aqui é só para mostrar, tá vendo? Mais uma vez, o shape aqui, também do Y, né? Aqui é da entrada e aqui é o da saída, que é o padrão que ele vai classificar. Agora vem um trem aqui, coisa importante, gente, presta atenção aqui. Tá? A gente vai usar aqui, a princípio, para vetorizar esse carinha aqui, que é o TF-IDF, tá? Para vetorizar. Tá? Então, ele vai transformar o texto em números para a gente. Ele vai fazer a vetorização. Na hora que eu tiver ali o comando, explico. E a gente também vai usar esse n-gram. Tá? O que quer dizer isso? Ó? Um n-gram é uma sequência de palavras em uma linha. Tá gravando, tá? Por exemplo, na frase. Tá? Aqui fica melhor para ver. Ó. Eu fui na sua casa. Se o n-gram é 1, eu divido um só. Eu é um pedaço, fui é outro pedaço, na é um, sua é um, casa é outro. Porque é 1. Então, ele divide 1 por 1. Quando é 2, o n-gram é 2,
eu divido de 2 em 2. Eu fui na sua casa. Se for 3, eu fui na sua casa. Tá vendo? Então, dependendo de como é o Enneagram, ele vai fazer os bloquinhos de forma diferente. Tá beleza? Tá? Aí, ó, o Enneagram Range padrão é 1 para 1, ou seja, esse aqui, ó. Ele pega a frase e faz uma de cada vez, certo? Se eu quiser, tá? Igual eu vou fazer aqui, eu fiz o Enneagram 1 para 2. Então, nesse caso, como é que ele vai pegar? Eu fui na sua casa. E também eu fui na sua casa. Mais um detalhe. Professor, é obrigado a começar com 1? Não. Se eu quisesse fazer aqui 2, 3, eu podia. Tá? A única coisa é que o número inicial tem que ser menor do que o final. Só isso. Tá? Não precisa começar de 1. Tá? Então, se eu quisesse fazer 2, 3, como é que ia ficar? Eu fui na sua casa e também eu fui na sua casa. Beleza? E se eu quiser fazer um só, 3, 3, ou ia ficar só o quê? Eu fui na sua casa. Se eu botasse 3, 3, aí ia ficar só o que tem 3 aqui. Tá? Às vezes, dica, que eu já testei isso, às vezes acontece. Suponha que eu tenha textos diferentes, mas que tenham muitas palavras em comum, mas só que elas não estão ordenadas, formando frases na mesma sequência. Aí, de repente, é melhor você pegar um Enneagram grande assim. Sacou? Eu tenho muitas palavras, mas só iguais, mas só que elas não seguem a mesma sequência. Porque se eu ponho só de 1, me lasquei. Vai ter interseção pra caramba. Entendeu? Agora, se eu ponho com frases assim, né, mas só que a ordem... Quer ver, ó? Suponha que está aqui. Eu fui na sua casa. Aí bota assim. Sei lá, por exemplo. Sua casa... fui eu. Então, aí ficaria o quê? Nesse caso. Sua casa fui, né? Casa fui eu. Tá vendo? Tem as mesmas palavras, basicamente. Mas concorda que o bloco de 3 ficou diferente? Esse aqui, ó. Casa fui eu. Não é a mesma coisa. Por quê? Que ele vai pegar ela toda. Mesmo que tivesse aqui. Aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Espera aí. Mesmo que tivesse aqui o na sua casa fui eu, você só ia ter uma coisa em comum só. Entendeu? A frase que o pessoal usa como exemplo é ela bota a calça, ela calça a bota. São as mesmas palavras. Mas significa... Exatamente. Isolado, você vai ter as mesmas palavras. Exatamente. Você não entende o que a frase quer dizer. Exatamente. Entendeu? Se eu pego um Enneagram desse de 3, esse problema... Quer ver? Ó, repete a frase aí, querido. Ela bota a calça. Ó, ela bota a calça. E ela calça. Ela calça bota. Então, o que acontece? Na verdade, se eu fizer um Enneagram de 3, isso aqui ia ser um Enneagram, esse aqui ia ser outro. Como ele pega o Enneagram inteiro,
esse aqui é totalmente diferente desse. Mas se eu pego essas duas frases com N grande 1, eles iam dar exatamente iguais, porque tem as mesmas palavras. Beleza? Tá? Então, isso aí é interessante nesse sentido. Tá legal? Aí, aqui, isso aqui, tá, gente? Ó, eu vou vetorizar, eu vou pegar aqui max features 300, ou seja, ele vai pegar as 300 mais importantes e nesse caso aqui eu vou fazer o Ngram 1, 2. Posso mudar isso? Pode. Você pode botar 100, você pode botar 500, tem que testar aí. Tá? Não tem um número mágico, assim. Do mesmo jeito, você tem que ver para o caso do teu Ngram que vai fazer trazer melhor resultado. Legal? Tá? Para esse caso aqui até funciona bem 300 aqui 1, 2. Tá? Aí aqui, o que ele faz? Ele cria o vetorizador e aqui ele pega aquele sentence train, tá? Eu vetorizo ele, tá? Né? O embedding dele e vou vetorizar realmente o sentence train e o sentence test a partir desse aqui que foi criado. Por quê? Eu guardo isso aqui. Por quê? Presta atenção. Por que é importante eu guardar o vetorizador que foi criado? Por quê? Tanto é que vocês vão ver na frente que eu salvo isso no arquivo Pico. Para quê? Depois que eu treinei, eu vou querer trabalhar com novos textos. Eu vou vetorizar com base no quê? Nesse aqui, que eu usei para o treinamento. Beleza? Eu vou usar com base nesse aqui. Tá? Aí, por isso que eu vou ter que salvar. Por isso que eu falo, guarda aqui, ó. Salvando o vetorizador e o vetfit para usar depois com dados não vistos. Tá vendo? Eu tenho que salvar, ó. Eu criei um arquivinho, ó. Ó, eu salvei, ó. E... Rapaz... Sem controle. Será que eu cliquei aqui sem querer? O de vocês aqui tem alguma coisa? Vê aí. Uai. Não é. Aqui o certo aqui deve ser. É assim, ó. Vectorizer.p. Não, é porque eu devo ter clicado aqui sem querer, cara. Quer ver? Deixa eu ver. Lá embaixo vai ter o nome. Calma aí, galera. Aqui embaixo... Não, calma aí, galera. Aqui embaixo tem que ter o nome dele, que eu vou ter que dar um load nele. Fica tranquilo. Aqui embaixo tem. Quer ver? Ó? Eu vou ter que recuperar ele. Eu tenho que carregar ele para poder funcionar. Calma aí. Aqui, ó. Vect, PKL. Eu sabia, ó. Eu tenho ele aqui. Eu não disse que eu tenho que salvar para fazer depois? Então, eu sabia que tinha ele lá embaixo. Eu não precisava dar. Por isso que eu não precisei dar o Ctrl+Z até voltar, porque tinha ele lá embaixo. Ainda bem, né? Tá? Cadê? Tinha ele lá. Graças a Deus. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Tem um nomezinho do bicho aqui. Tá? Tem que ser esse aqui, que era o mesmo que estava lá embaixo. Tá, vou até aumentar aqui, ó, um pouquinho de tamanho para quem quiser copiar aí, que não é só ver, não. Tá? Quem quiser copiar aí rapidinho. Tá. Com esse tamanho aí dá para enxergar? Acho que dá, né? Só falar depois do... Não, com certeza eu vou salvar, né? É só que caso alguém já esteja acompanhando aí, rodando junto, né? Já só é Vect TFDF Fit Model. Aí eu tenho que salvar os dois para poder usar depois. Tá? Copiaram, gente?
Beleza. Então, aí, bom, primeiro eu tenho que rodar esse bichinho aqui de cima, já vetorizou, aí eu salvo. Você viu? Lá embaixo, eu vou usar esses carinha aqui depois. Tá? Por quê? Que se eu cheguei lá embaixo, que é o quê? Eu testar com dados novos, quer dizer o quê? Que meu treinamento e meu teste deu bom. Se meu treinamento deu teste deu bom, quer dizer que esse vetorizador funcionou. Aí eu posso usar ele. Né? Tá? Por isso que eu tenho que salvar. Aí, o que eu faço agora? Como o meu, aqui no PyCarre, né? Ele só trabalha com data frame, eu vou ter que voltar isso aqui para data frame. Aí, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Ele volta, ó. Aqui, ó. Para cada palavra, e você vê aqui a vetorização que foi dada para ele aí. Esse tá zero aqui, por quê? Porque essa palavra não aparece das 300, tá vendo? Aqui, ó. Uma palavra aqui, ó, aparece, tá vendo? Então, aqui tá zero, quer dizer que ela não aparece naquele texto. Tá? Bom, aí você vê, tá? E tem o target lá atrás. Tá? Vê que aqui agora o nome dele ficou Sentiment Target. É esse cara aqui que é meu alvo. Isso aqui... Mas, na verdade, eu podia até ter tirado isso aqui. Isso aqui foi só foi só um teste aqui que eu fiz para aparecer, ó. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Ó. Dado data frame, dados train, imprima na tela para cada linha qual a coluna, exceto sentiment target com maior e menor valor, maior que zero na linha e os respectivos valores. Quer ver, ó? Para vocês verem. Aí ele está aparecendo, tá vendo? Aí ele aparece aqui a princípio as palavras que mais aparecem e menos aparecem em cada um dos textos aí. Tá? Só para ter uma ideia. Tá? Uai, espera que eu andei demais aqui. Beleza. Agora nós vamos ver o método de classificação. Aí, o que ele faz aqui? Se você, por exemplo, mudar aqui o runtime, né, e botar GPU, ele usa. Como não tem, é óbvio que aqui que ele não vai usar. O que ele faz aqui? Tem GPU, a princípio, eu considero falso. Aí ele testa. Se tiver, ele bota com GPU e ele tem GPU true. Se não, tem GPU continua falso e ele mostra na tela aqui sem GPU. Como o meu modo aqui, o runtime, está CPU, óbvio, ele vai mostrar sem CPU aqui. Tá vendo? Sem GPU. Tá? Por que eu fiz isso? Que dependendo, se eu tenho GPU, eu ia rodar esse aqui, ó, use GPU true. Tá vendo? Tá? A ideia é essa. Aí ele importa aqui o PyCarre. Oi? Usa aí o DGPU, derruba o Google lá. Aí ele, obviamente, vai, como ele não tem GPU, ele vai rodar isso aqui, né? Que não tem nenhum comando, né? Use GPU, porque o padrão dela é falso, né? Então não preciso nem dizer. E aí eu boto qual é o meu dado? É o dado de treinamento, o meu alvo, sentiment target. Qual é o meu teste? É dados teste. Tá? Aqui eu botei a semente para dar o mesmo resultado. Eu estratifico, tá? E eu ponho esse index false. Aí ele vai mostrar aqui agora aquela tabelinha. Espera aí um pouquinho, meu povo.
Tá? Então, gente, essa forma aqui é uma forma que eu uso para vetorizar com TF-DF. Se vocês quiserem, pode usar outros métodos. Tá? Tem gente aí, usa o BERT, usa outras formas de transformar o texto em números, que é a técnica. Lembra lá, igual quando vocês viram lá com Bruno Hag, você não tem que fazer aquele embed? É isso aqui, ele vai transformar o texto em número. Entendeu? Dependendo do embed, tá? Por exemplo, depois eu vou até fazer o seguinte, eu tenho um código aqui que eu faço um ragzinho, eu uso tipo um banquinho de dados desse vetorial, aquele Pinecone, a gente carrega, e aí, por exemplo, o embedding, um dos que eu uso já, porque eu uso, como eu estou rodando no Colab, para andar até mais rápido, eu uso o próprio embedding do Google. Aí ele cria um embed no espaço vetorial de 768 dimensões. Entendeu? Aí, normalmente, não lembra lá no RAG? Qual é a métrica que normalmente ele usa? A métrica, aquela do cosseno. Não é? Então, o que ele faz? Tá? Ele vai calcular, tá, o ângulo entre os vetores nesse espaço multidimensional. Se é zero, porque eles são iguais. Certo? Se o ângulo é zero, porque eles são iguais. Sacou? Aí é que onde que ele encontra a semelhança. Cada texto, ele vai gerar um vetor nesse espaço de 768 dimensões. Aí, como é que eu sei o quão parecido é um texto com o outro? Quanto menor for a distância esse cosseno, mais parecido é um com o outro. Entendeu? A ideia é mais ou menos essa linha. Tá? Eu acho que explicando assim fica mais fácil de entender, né? Você vê, e aí o cosseno ele só vai ver o ângulo. Né? Se for zero, que os dois são iguais. Tá um em cima do outro, né? Tá? Tá ok? Tá? Então, acontece isso. Tá? Aí, ó, ele criou aqui para mim, né? Tá? Ele fez o pré-processamento. Agora eu vou comparar com aquele mundaréu de métodos de classificação. Aqui, por acaso, eu quis usar o AUC, podia ser o F1 Score. Agora vai demorar um pouco, né? Porque até rodar com esse mundaréu de texto e aquele mundaréu de método de classificação, vamos deixar rodar. Eu vou até dar uma pausa aqui na gravação para não ficar grande demais. Enquanto... Gente, dado a questão do horário, aí depois vai faltar o quê? Tunar o modelo, que isso aqui também vai demorar, tá? E aí a gente continua daqui, entendeu? Para poder executar. Porque, na verdade, gente, isso aqui, eu vou botar logo para executar, eu vou depois esperar para ver. E aí eu mostro para vocês depois, para não precisar rodar tudo de novo, porque aqui o que tunar o modelo, ele não mostra nada, ele só vai afinar. Aí depois ele vai mostrar aqui a matriz de confusão, aí é legal de ver, e ele salva. Tá bom? Então, eita, porque eu não executei esse aqui, né? Aí a gente vai continuar amanhã daqui para baixo. Tá bom? Tá? Aí a gente vê isso aqui funcionando. Aí eu volto aqui, mostro aqui para vocês, tá? E aí a gente continua desse pedaço aí. Não, por isso que eu quero salvar logo, porque se eu não salvar, eu vou perder, principalmente, esse salvar o melhor modelo aqui, senão eu vou ter que rodar essa classificação, essa trenzada tudo de novo. Tá? Mas aí amanhã eu mostro para vocês os resultados e a gente continua daí. Bacana, gente? Valeu! Obrigado.
engraçado. É que depois de um longo e tenebroso inverno,